A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui mais uma vez para gravar este vídeo, E para falar assim das maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Para quem não me conhece, eu sou Reginaldo. Seja bem-vindo a este canal. Se inscreva, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeo. Amém? Meus queridos e amados irmãos, eu estava aqui meditando um pouco na minha conversão, Na minha conversão. A gente tem que testemunhar, Testemunhar das maravilhas que Deus faz na vida de um homem, na vida de uma mulher. A gente tem que testemunhar para aumentar assim a fé, de algumas pessoas. Pessoas às vezes que está meio assim, meio abatido, Precisando assim de ouvir, o operar de Deus, as maravilhas que Deus faz. Meus irmãos amados, eu estava aqui meditando, Quando eu estava aí no mundo e eu fui ali trabalhar de portaria ali numa faculdade que tem aqui no Pacaembu, FAAP, Trabalhei ali 3 anos e 8 meses. Meus irmãos, quando eu cheguei ali, não era crente ainda, era pessoa que vivia aí no mundo, fazendo tudo que Satanás gostava, Meus irmãos, quando eu cheguei ali, tinha ali uns 3 irmãos que trabalhavam ali. E eu creio que Deus me enviou ali já para mim ser evangelizado, Porque eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. E aí, meus irmãos, quando eu cheguei ali, teve um irmão que ele disse que sentiu dó de mim, Sentiu dó de mim. Isso depois que eu me converti, ele falou isso para mim, que sentiu dó de mim, Porque eu cheguei ali, meus irmãos estavam acabados. Eu estava um jovem, novo, mas com a vida totalmente destruída. Eu cheguei ali doente, com gastrite, não podia tomar nada, não podia comer nada, ficava morrendo. Só via nos hospitais, em 8 dias, em 15 dias eu estava nos hospitais, morrendo, E meus irmãos acidentados, tinha tido um acidente também, o diabo estava doido para me destruir, me levar para o inferno, porque é isso que Satanás faz e vive desesperado para isso, Ele trabalha noite e dia em desespero a fim de levar uma alma para o inferno. Muitos não sabem disso, Como eu não sabia, mas agora sei porque Deus me abriu os olhos, E aí, meus irmãos, ele falou que sentiu dó de mim quando me viu naquela situação. Estava acabado, um jovem acabado, buraco no rosto, Do acidente, todo buraco aqui, de um acidente que eu sofri. Ele, quando me viu, ele sentiu dó de mim, Começou a falar do evangelho para mim. Mas eu não dava ouvido, como muitos aí não dão ouvido, Satanás, ele é sujo, ele é muito astuto. Ele engana as pessoas. Ele engana. E a pessoa fica completamente cego, sem acreditar no evangelho. A pessoa fica completamente cego.
Eu estava nessa situação. E sofrendo, meus irmãos, ali dentro, né? FAP, eu acho que é a segunda faculdade depois da USP, né? Fica ali no Pacaembu. E sofrendo ali, sem querer dar ouvido ao evangelho, né? E na hora do almoço, um dos irmãos pegava aquelas coca, né, de 600 ml para tomar. E eu ficava ali somente olhando, né? Somente com vontade, né, de tomar aquilo ali. Eu não podia tocar naquilo ali, porque se eu tocasse eu já começava a morrer. E aí aquele irmão falava para mim: rapaz, aceita Jesus como seu Salvador. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você não vai tomar só uma dessa aqui não, você vai tomar duas. Você sabe qual foi a minha resposta? Minha resposta é a resposta que todo mundo aí dá, né? Não, eu já aceitei a Jesus. Foi assim que eu respondi para ele. Já aceitei a Jesus. Olha só, meus irmãos, como que o diabo engana, como que o coração do homem também, ele é enganoso, né? A Bíblia diz que o coração, ele é enganoso. Ele engana o homem. E eu batia no peito, né? E eu dizia, eu garantia que eu era salvo. Que eu tinha 100% de certeza da minha salvação. Olha como que o diabo engana, meus irmãos. Olha só como é que o diabo engana. E ali ele estava sempre falando de Jesus para mim, né? E eu sem dar ouvido. Eu não me converti ao evangelho com crente pregando para mim, não. Eu já gravei um vídeo aí dizendo que foi o anjo que veio até mim quando eu estava dormindo e falou comigo. E aí, meus irmãos, eu comecei também a observar aqueles crentes, né? Eu dizia, eles falam muito de Jesus, eu vou observar a vida deles daqui para frente. Se é verdade mesmo o que eles estão falando. E aí, meus irmãos, começaram a ver uma diferença grande, né? Começaram a ver uma diferença grande. Ali no vestiário, quando eles chegavam para trocar de roupa, né? Ali tudo misturado, aqueles crentes com aquelas pessoas que não eram crentes. E eu senti uma diferença muito grande, né? Porque aqueles que não eram crentes, quando eles chegavam ali, já era falando das coisas, das nojeiras que eles praticavam. Das nojeiras que eles praticavam, das traições, né? Que traía as mulheres com as outras. E eu somente observando. E eu comecei a ver a diferença. E engraçado, meus irmãos, cadê que o povo que está no mundo não consegue ver, né? Por quê? Porque o diabo, ele engana as pessoas. Ele coloca uma tauba no meio da cara da pessoa e que a pessoa não consegue ver o trabalhar de Deus. Não consegue ver a diferença daquele que está servindo para aquele que não está servindo. Não consegue ver. Mas eu tive essa curiosidade porque eles pregavam para mim, né? E aí eu comecei a ver ali a diferença. Quando ele chegava no vestiário assim para trocar de roupa, eu começava a ver a diferença. Aqueles irmãos entravam assim, tinha de 3 a 4 irmãos. Eles entravam assim, sem falar nada, né? Trocava suas roupas ali, ia cada um para o seu trabalho, né? Mas aqueles que não estavam servindo a Deus, não era assim que eles agiam. Eles chegavam já falando das imundícies do mundo, das coisas erradas que eles faziam, das mulheradas, né? Que eles traíam suas esposas. Era assim que eles começavam a falar. Chegava falando assim, né? E eu fui vendo a diferença. Olha como é que o diabo é sujo. Ele não deixa as pessoas do mundo saber, né? Fazer essa separação. Não... O diabo é sujo, ele não deixa as pessoas ver essas coisas aí. As pessoas vê tudo igual, né? As pessoas do mundo vê tudo igual. Eles não conseguem fazer essa separação. Por quê? Porque o diabo coloca essa tauba no meio da cara deles, né? E aí meus irmãos sofrendo ali, né? Sofrendo. Depois eu tive a Jesus
enviou anjo, né? Quando eu estava dormindo. E ali, meus irmãos, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Mas quando eles pregavam o Evangelho para mim, eu dizia, eu era torcedor do São Paulo, meus irmãos. Eu era doente. Você sabe o que é uma pessoa doente? Era eu. Eu lembro que eu comprei uma televisão no ano de 97 para assistir uma final de Corinthians e São Paulo. E o empate dava o título ao Corinthians. E eu ali comprei aquela televisão somente para assistir esse jogo, né? Era a final do Paulista. E aí, meus irmãos, quando eles pregavam que Deus me libertava daquilo, eu duvidava. Eu dizia, não tem que me liberte disso. Olha só, cheguei a duvidar do poder de Deus. Eu disse que eu não conseguia ser liberto do time do São Paulo. Olha como é que eu era doente. E aí comprei essa televisão e para assistir essa final. E ali terminou 1-1 aquele jogo e o empate dava o título para o Corinthians, né? E ali, meus irmãos, fiquei quebrando tudo dentro de casa, brabo, né? Olha só como é que o diabo faz. Olha como que eu era idólatra, né? E a Bíblia diz que nem um idólatra herdará o reino de Deus. E eu nessa situação e batendo no peito, dizendo que eu tinha 100% de certeza da minha salvação. Olha como é que eu estava enganado, né? E assim muitas pessoas fazem isso, né? Quando você vai anunciar o evangelho para elas dizem, eu já aceitei Jesus. É assim que elas respondem. Porém não tem uma Bíblia, né? Não tem uma Bíblia, não lê, não sabe o que Deus está exigendo de nós e bate no peito, dizendo, eu tenho 100% de certeza da minha salvação. Olha como que diabo engana, né? E ali, meus irmãos, aceitei a Jesus como meu Salvador. E aí, meus irmãos, às vezes eu ouvia, né, o missionário Davi Miranda pregando e ele combatendo contra a televisão. Contra a televisão. E aí, meus irmãos, se eu não tivesse tirado a televisão dentro da minha casa, eu seria idólatra até hoje. Porque eu abandonei o time do São Paulo quando eu tirei a televisão de dentro de casa. E tem muitos pastores por aí que se levantavam contra o Davi Miranda, né? Se levantava e se levanta ainda, né? Mas eu afirmo que se eu não tivesse tirado a televisão dentro de casa, eu era torcedor de São Paulo até os dias de hoje, eu estava ainda na idolatria. E aí, meus irmãos, sem falar nos outros programas também, o programa do Datena, né? Que é um programa pesado, que só fala de morte, de derramamento de sangue. Assistia muito também esse programa. O outro lá também, o programa do Marcelo Rezende, né? Que já faleceu. Eu era viciado nesses dois programas, né? Aonde a Bíblia diz, fala do sangue. Vou ler aqui para você, ó. Eu vou ler para você aqui em Isaías capítulo 33, coisas que os pastores não pregam para vocês. Muito pelo contrário, eles se levantavam e se levantam até hoje contra o Davi Miranda, que combatia a televisão dentro de casa. Dentro de casa. Se você não tirar, você não vai ser liberto. Eu fui liberto do São Paulo, da idolatria do São Paulo, porque eu tirei a televisão de dentro de casa. E esses pastores ficam aí se levantando contra, né, o saudoso missionário Davi Miranda. Veja bem, eu falei aqui, ó, no capítulo
43 do profeta Isaías. E o versículo 15, que diz assim: o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fala os olhos, e fala os olhos, não, e fecha, né? Olha como é que eu tô com a vista ruim, meus irmãos. Perdão aí, hein? Tô com a vista muito ruim. E fecha os olhos para não ouvir, para não ver o mal. Então, olha só, o versículo 10, né? Está falando aqui, né? Está falando o que anda em sinceridade e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Então aqui o profeta está repreendendo todas aquelas pessoas que ficam, meus irmãos, ouvindo falar de sangue, que fica ouvindo falar de sangue. Deus, ele não apoia. Deus quer você longe dessas coisas, que você fica ouvindo falar de sangue. E era assim que eu vivia, né? Se eu não tivesse tirado a televisão de dentro da minha casa, hoje eu estaria ouvindo falar de sangue, e hoje eu ainda seria idólatra do São Paulo. E os pastores por aí, eles se levantavam contra o missionário Davi Miranda, porque combatia a televisão. E eu fui liberto porque tirei de dentro da minha casa. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, todas as pessoas que elas têm as suas televisão dentro de casa, elas estão presas em alguma coisa. Como mulher, por exemplo, que gosta muito de novela, né? Fica ali viciada na novela, uma coisa que só tem mentira, coisa que não tem nada de Deus. E isso é um perigo muito grande, Jesus voltar e ver você aí no pé da novela, né? Umas novelas sujas, né? Umas novelas nojentas, que só incita o sexo, né? Porque as novelas realmente são umas novelas nojentas. E aí, se Jesus voltar, como é que fica, hein? Você no pé da novela, assistindo essas nojeiras. Mas eu estou aqui dando um testemunho que eu fui liberto dessas coisas, né? Que era o São Paulo, que eu gostava muito, era idolatrado, e gostava muito também de ficar no pé desses programas aí, onde fala muito de derramamento de sangue. Meus irmãos, eu lembro que eu ficava assim, quando
dava aquelas notícias, né? Derramamento de sangue, de violência. Eu já ficava também querendo ajeitado. Ficava aquela coisa ajeitada, que o diabo faz isso, né? Já ficava com aquela agitação assim na mente, parece que querendo dar um jeito. É assim que o diabo trabalha, né? E eu fui liberto dessas coisas por quê? Porque eu tirei a televisão de dentro da minha casa. Alguém pode dizer, mas eu sou crente e o meu marido não é. Você não é obrigado a ficar ali do lado dele. Se distrai, vai fazer alguma coisa, né? Vai fazer alguma coisa. E aí a mesma coisa o homem, né? A mulher é crente. A mesma coisa é o homem, né? A mulher, ele é crente e a mulher não é. Ele não é obrigado ali a ficar ali do lado da mulher. Sai assim, vai, né? Fica em espírito, ora, lê a Bíblia, né? Hoje tem muito celular para a pessoa pegar, ir no YouTube, ficar vendo um homem de Deus pregando, uma mulher de Deus pregando. Então não há muita desculpa da pessoa dizer, eu fico assim assistindo porque eu sou crente, mas a minha mulher não é. Ou eu sou crente, meu marido não é crente. Não há mais desculpa para isso, porque hoje tem um celular que você pode se sair fora assim um pouco, né? Já ficar ouvindo um servo de Deus pregando, uma serva de Deus. Você tem um celular para você se envolver nas coisas de Deus. Então não há também muita desculpa, né? Mas o bom mesmo é que a pessoa não tivesse a televisão dentro de casa. Eu fui liberto porque eu tirei a televisão dentro da minha casa. A minha mãe veio do Nordeste para São Paulo e pegou e levou aquela televisão. Eu digo, graças a Deus, que isso aqui saiu dentro da minha casa. Mas se não tivesse tirado dentro da minha casa, eu estaria sendo idólatra do São Paulo até o dia de hoje. E é por isso que eu digo, Deus liberta, mas primeiro você tem que se esforçar. Porque Deus, ele fez o homem com um livre arbítrio. Então, você pode fazer o que você quiser, que Deus não vai interferir. Ele fez o homem assim, com livre e arbítrio, né? Então é por isso que a pessoa tem que dar lugar. Ter um esforço, né? Ter um esforço para depois Deus fazer a obra. E aí, meus irmãos, quando eu tirei a televisão de casa, também abandonei o São Paulo. Uma coisa que eu falava para os crentes, eu digo, eu não consigo abandonar o São Paulo. Eu duvidei do poder de Deus. E foi uma das primeiras coisas que Deus me libertou, foi do São Paulo. Para provar que Ele é Deus, que Ele tem poder. Amém? Então fica aí, meus irmãos, esse testemunho para a sua meditação e edificação. Que Deus assim vos abençoe.